Olá! Hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso é a parte do organismo que coordena as funções voluntárias e involuntárias, que transmite sinais em diferentes partes do organismo. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Todas as partes do encéfalo e da medula são envolvidas pelas três membranas do tecido conjuntivo, que são as meninges. O encéfalo, principal centro de controle, é constituído pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O sistema nervoso periférico constitui-se principalmente de nervos, que são feixes do axônio, que ligam o sistema nervoso central a todas as outras partes do corpo. O sistema nervoso periférico inclui neurônios motores, mediando o movimento voluntário, o sistema nervoso autônomo, que ele compreende o sistema nervoso simpático, e o sistema nervoso parasimpático, que regula as funções involuntárias. O sistema nervoso apresenta três funções básicas, que são as funções sensitivas, que os nervos sensitivos captam informações no meio externo e interno do corpo e conduzem ao sistema nervoso central. Função integradora, que são as funções sensitivas trazidas ao sistema nervoso central e é processada ou interpretada. E funções motoras, os nervos motores produzem a informação do sistema nervoso central em direção aos músculos e glândulas do corpo. Os neurônios. A célula nervosa, ou o neurônio, que é como é mais conhecido, é o principal componente do sistema nervoso. Existem diversos tipos de neurônio, com diversas funções e depende muito da localização e da sua estrutura morfológica. Mas em geral eles constituem o mesmo componente básico ou até mesmo a mesma estrutura. Os componentes básicos são o corpo celular, que é o centro metabólico do neurônio, responsável pela síntese de todas as proteínas neurais. A forma e o tamanho do corpo celular são extremamente variáveis conforme o tipo de neurônio. O corpo celular é também, junto com seus detritos, local de recepção a estímulos através dos contatos sinápticos, que eu vou explicar mais pra frente. Os detritos geralmente são curtos e ramificam-se. São os processos ou projeções que transmitem impulsos para os corpos celulares dos neurônios ou para os axônios. O neurônio pode apresentar vários detritos, portanto, os detritos são especializados em receber estímulos. Então, a função do detrito é receber estímulos. Os axônios, que é especializado em gerar e conduzir potência de ação, ou gerar e conduzir o estímulo. São longos, do tamanho variável, fino, que originam-se do corpo celular. Então, ele sai do corpo celular do neurônio. São os processos que transmitem impulsos que deixam os corpos celulares neurônios, e ele também sofre várias ramificações. Como vemos na imagem, o corpo celular é esse mais amarelinho, que ele sai dele, vamos dizer assim, os detritos que são comparados como se fossem raízes de árvores. Então, essas pequenas raízes são os detritos. Esse mais longo aqui é o axônio, onde ele também sai, vamos dizer assim, do corpo celular. E essas ramificações aqui no final do axônio são as terminações do axônio. As transmissões dos impulsos nervosos. Em um neurônio, o estímulo se propaga sempre no mesmo sentido. São recebidos pelos detritos, seguem pelo corpo celular, percorrem o axônio e dão a extremidade desses. São passados à célula seguinte. Então sempre vai ser assim. Sempre o estímulo vai entrar no detrito, passar pelo corpo celular, vai fazer toda a síntese, passar pelo axônio e sair as terminações do axônio. O impulso que passa na célula nervosa é totalmente elétrico. As sinapses. Os neurônios, através de suas terminações axônicas, entram em contato um com os outros, passando informações, ou seja, os neurônios comunicam-se uns com os outros através da sinapse. A comunicação ocorre por meio de neurotransmissores, agentes químicos liberados por um neurônio. Os neurotransmissores mais comuns são acetilcolina e norepinefrina. Outros neurotransmissores do sistema nervoso central incluem epinefrina, serotonina, o GABA e as
endorfinas. Em uma sinapse, os neurônios não se tocam, permanecendo um espaço entre eles denominado fenda sináptica. Agora, para vocês poderem entender melhor, eu vou passar um vídeo que vai poder explicar mais ou menos o que eu estava querendo dizer. Voltando, tipos de neurônio. Receptores nociceptivos, que são aferentes, são os neurônios que reagem a estímulos exteriores e que se despertam a reação a esses estímulos se necessário. Conectores ou interneurônios é um grupo de neurônios mais numerosos. Como o nome indica, esses neurônios transmitem o sinal desde os neurônios sensitivos até o sistema nervoso central. E também tem os tipos de neurônios motores ou efetuadores, que são eferentes. Esse tipo de neurônio tem a função de transmitir o sinal desde o sistema nervoso central ao órgão efetor, que se move, para que esse realize a ação que foi ordenada pelo encéfalo ou pela medula espinhal. O SNC, ou como é conhecido o Sistema Nervoso Central, é constituído pelo encéfalo e medula espinhal. O encéfalo é uma massa nervosa situada na caixa craniana. Ele é constituído pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O tronco encefálico é formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. Medula espinhal é um filamento nervoso que percorre o interior do canal da coluna vertebral. O cérebro é o órgão mais importante do nosso corpo. Ele controla tudo o que nós fazemos, nossos movimentos, nossos pensamentos, nossa memória. Muitas vezes ele não age diretamente, mas pode controlar pequenas quantidades de substâncias químicas do sangue, que por sua vez tem um forte efeito sobre outra parte do corpo. Embora pareça muito simples, o cérebro é imensamente complexo. Ele é uma massa de tecido esbranquiçado, bastante mole ao tato, que ocupa cerca de metade do volume da cabeça. Fica posicionado no alto da cabeça, acima dos olhos e dos ouvidos, estendido para trás e para a parte inferior da cabeça. O cérebro é dividido em 4 lobos: o lobo frontal, o lobo occipital, o lobo temporal e o lobo parietal. O lobo frontal é responsável pela nossa linguagem, comportamento e pensamento. O lobo occipital recebe ordem dos olhos que atravessa o seu crânio e chega até o seu lobo occipital. O lobo temporal processa muito das nossas informações auditivas. E o lobo parietal acumula muitas funções. Dentro dele, há uma área responsável pela interpretação das coisas, sensibilidades e sentidos. O crânio é muito resistente devido à sua forma arredondada. Mesmo ele sendo muito rígido e forte, um abalo violento poderia balançar o cérebro e causar-lhe danos. Então, é preciso uma maior proteção, que é dada por 3 membranas, que são pia mater, aracnoide e dura mater. Os espaços dessas membranas são preenchidos por um líquido no qual flutua todo o cérebro, fornecendo a camada protetora final. A membrana mais externa é a dura mater, que fornece boa proteção e apoio devidos à sua constituição forte e coriácea. A pia mater é muito mais fina, que acompanha cada depressão e cada elevação da superfície do cérebro.
e a membrana aracnoide é a mais esponjosa. Cerebelo. A função é exclusivamente motora, ou seja, equilíbrio e coordenação. Coordenar as complexas sequências dos músculos esqueléticos, diferenciando-se do cérebro porque funciona sempre em nível involuntário e inconsciente. Dependemos do cérebro para andar, correr, pular, andar de bicicleta, entre outras atividades. Sem ele, seria impossível desempenhar todas as atividades motoras que requerem habilidade. De forma geral, pode-se entender que o cerebelo é a região do cérebro que capta os impulsos sensitivos das articulações, tendões, músculos, além de receptores do equilíbrio e visuais. O tronco encefálico ou cerebral é uma estrutura neurológica que se localiza entre a medula espinhal e o diencéfalo. Dos 12 pares de nervos cranianos, 10 fazem conexão com o tronco encefálico. Ele se divide em bulbo, mesencéfalo e ponte. Entre suas funções estão a de receber informações sensitivas de estruturas cranianas e controlar os músculos da cabeça. Essa é uma função similar à da medula espinhal. Transmitir informações da medula espinhal até outras regiões cerebrais e em direção contrária do encéfalo para a medula espinhal. E, através de ações integradas do bulbo, ponte e mesencéfalo, o tronco cerebral regula a atenção. Esta função é mediada pela porção central do tronco cerebral, denominada formação reticular. O bulbo está situado logo acima da medula espinhal, regula o ritmo cardiorrespiratório e certos atos reflexos, como a deglutição, sucção, mastigação, vômito, tosse, secreção lacrimal e piscar de olhos. Em razão de sua importância com relação às funções vitais, o bulbo é muitas vezes chamado de centro vital, pelo fato de essas estruturas serem fundamentais para o organismo. Você pode compreender a seriedade de uma fratura na base do crânio. O bulbo também é muito sensível a certas drogas. Ponte é a parte do tronco encefálico interposta entre o bulbo e o mesencéfalo. Sua função é transmitir as informações da medula e do bulbo até o córtex cerebral. A ponte tem um papel fundamental na regulação do padrão e ritmo respiratório. Lesões nessa estrutura podem causar graves distúrbios no ritmo respiratório. O mesencéfalo é a menor parte do tronco encefálico. Sua formação está situada entre a ponte e os hemisférios cerebrais, sendo também chamado de pedúnculo cerebral, responsável por algumas funções como a visão, audição, movimento dos olhos e movimento do corpo. A medula espinhal está localizada na coluna vertebral. É uma grande via que comunica o cérebro a outras partes do corpo, ou seja, estímulos que saem do cérebro precisam passar pela medula óssea para chegar a alguma parte do corpo e vice-versa. A medula espinhal exerce a função de condutora de impulsos nervosos e é a sede de muitos atos reflexos. Ela é organizada em segmentos: região cervical, lombar, sacral, caudal, raiz dorsal e ventral. A medula espinhal está protegida por um conjunto de ossos chamados vértebras. A coluna vertebral, que é capaz de flexionar-se quando nós nos dobramos ou se movemos. Ela tem que ser forte o suficiente para suportar o peso do corpo e dar proteção segura à coluna espinhal. O SNP, que é o Sistema Nervoso Periférico, é formado por redes de nervos e gânglios nervosos. Para quem não lembra, gânglios nervosos são aglomerados de neurônios situados na cabeça.
Esses nervos e gânglios estabelecem a comunicação dos centros nervosos com os órgãos sensoriais, que são os órgãos sensitivos, e os órgãos efetores, que são as glândulas e os músculos. As fibras nervosas desses nervos fazem ligações entre os diversos tipos de tecidos do organismo e o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico é composto pelos nervos espinhais e cranianos. Os nervos espinhais se originam na medula e os cranianos no encéfalo. Os atos reflexos são reações involuntárias que envolvem impulsos nervosos, percorrendo o caminho chamado arco reflexo, ou seja, um arco reflexo é a resposta imediata à excitação de um nervo, sem a vontade ou consciência de um indivíduo. Os reflexos são reações de emergência que o corpo exerce rapidamente, sem esperar algum comando cerebral. Um exemplo disso é afastar o dedo de uma picada de alfinete, que é uma reação muito comum para evitar ferimentos. Isso acontece muito rápido, sem antes mesmo que possamos perceber alguma coisa. Agora, nós vamos mostrar um vídeo de um exemplo de ato reflexo que se chama reflexo patelar. Vamos supor que o médico aplique um leve golpe no joelho do paciente, excitando assim as extremidades nervosas dos neurônios sensitivos. Imediatamente, os axônios desses neurônios transmitem as informações adquiridas até a medula espinhal, penetrando-lhe pela região dorsal. No caso do reflexo patelar, os neurônios sensoriais transmitem o impulso nervoso diretamente para os neurônios motores, que partem da região ventral medular, que determina o movimento da perna. As estruturas envolvidas no ato reflexo são os órgãos receptores, que são os órgãos que captam o estímulo que desencadeará no ato reflexo, a via sensitiva ou aferente, que é constituída pelos neurônios sensitivos que transmitem a informação adquirida até o SNC, que é o sistema nervoso central. Tem os neurônios associativos, que são os que recebem o impulso nervoso do neurônio sensitivo e emitem uma ordem de ação, o que será conduzido por neurônios motores. Tem a via motora ou eferente, que é constituída pelos neurônios motores e conduzem impulsos nervosos do SNC até um órgão efetor. E esse órgão efetor irá realizar uma ação que constitui uma resposta ao estímulo recebido pelo órgão receptor. Ele pode ser representado por músculo ou uma glândula. O sistema nervoso autônomo, que é também chamado de sistema nervoso visceral ou neurovegetativo, está mais relacionado ao controle de comunicação do organismo, baseado no controle de vasos sanguíneos, vísceras, glândulas, na respiração, na regulação de temperatura. Ele geralmente regula atividades de órgãos como estômago, intestino e coração. O sistema nervoso autônomo é dotado de duas estruturas, que são as vias sensitivas ou aferentes e as vias motoras ou eferentes. Além disso, o SNA subdivide-se em simpático e parasimpático, que possuem atividades geralmente antagônicas, que são contrárias. O sistema nervoso autônomo simpático estimula ações que permitem ao organismo responder a situações de estresse. Essas ações podem ser a aceleração dos batimentos cardíacos, o aumento da pressão arterial, o aumento da adrenalina e a concentração de açúcar no sangue, ou pela ativação do metabolismo geral do corpo, que processa-se de forma automática, independentemente da nossa vontade. Anatomicamente, ele é formado por dois grupos de neurônios pré-ganglionares, que se situam na medula espinhal, e os pós-ganglionares, que se situam próximo à coluna vertebral. O sistema nervoso autônomo parasimpático é responsável por estimular as ações que permitem ao organismo responder a situações de calma. Essas ações são a desaceleração dos batimentos cardíacos, a diminuição da pressão arterial e a diminuição da adrenalina e a diminuição de açúcar no sangue. Ele também é dividido em grupos de pré- e pós-ganglionares, assim como o sistema nervoso simpático.
Ou seja, o parasimpático, é a resposta antagônica, a resposta contrária às ações do sistema nervoso simpático.